João, bem-vindo. É uma casa que é sua, há de ser sempre sua. Muito obrigado. Quando ouve as palavras rádio comercial, pensa em quê? Penso na rádio comercial. Isto é, penso sobretudo como é chegar a esta idade e 40 anos depois, a rádio comercial feita por esta equipa estar a liderar as audiências no país. É um grande orgulho e um grande prazer. Quem é que inventou o nome? Acho que fui eu. Já nem sei muito bem, mas por acaso, neste caso, tenho a impressão que fui eu. E era natural que tivesse sido, porque acho que já uma vez, aliás, nós os dois falámos nisso. A ideia era que, existindo na mesma empresa, neste caso era a RDP, dois setores. Um que era eminentemente comercial, que tinha que ver com o Rádio Clube Português, os emissores do Norte do Reino Unido, os emissores associados de Lisboa e mais uma série de outros emissores privados que tinham sido nacionalizados e que estavam na RDP, e havendo na mesma empresa isso e, por outro lado, o serviço público, era bom que houvesse uma diferença. E como é que essa diferença se deveria estabelecer? Chamando rádio comercial a todo o conjunto comercial da RDP. E foi assim que ficou. No princípio, chamava-se RDP, Rádio Comercial. Só depois é que se emancipou e Exatamente, ficou... quando foi privatizada. Então, mas aqui diz rádio comercial, mas em vez de rádio comercial podia dizer o quê? Eu sei que houve outros nomes em cima da mesa. Curiosamente, houve um que, aliás, chegou a ser depois um nome de uma estação de rádio, que foi Rádio Mais. E também houve outra que seria Rádio 4. Ainda não estou para saber porquê, embora depois tivesse, na altura, tido uma explicação. É porque nós tínhamos o programa 4, okay, que era o FM do antigo Rádio Clube Português, e foi o FM da Rádio Comercial. Portanto, FM Estéreo. FM Estéreo, que era uma novidade. Portanto, podíamos estar a comemorar os 40 anos da Rádio 4. Por exemplo. Mas não, é da Rádio Comercial, porque na altura foi por exclusão de partes, acabava por ser aquilo que melhor servia o objetivo dessa diferenciação. 12 de março de 79, o primeiro dia das emissões. Vamos voltar lá agora durante um minuto. Memórias desse dia. Esse foi o primeiro dia das emissões já com um caráter regular, porque começou de uma forma experimental, só a dizer RDP Rádio Comercial e sem mais nada, durante cerca de 12 dias, isto é, entre o dia 1 de março e o dia 12. Por isso é que há pessoas que dizem que foi no dia 1 e há pessoas que dizem que é no dia 12. Formalmente, com programação, com Sim, foi no dia 12. Portanto, o dia 12 é a data inicial. Embora já antes se tivesse decidido isso. E foi muito curioso porque isto tudo foi feito em 2 meses. Desde que se imaginou a estação até que ela esteve no ar? Sim, desde que eu, numa conversa, curiosamente, eu posso agora revelar em primeira mão, já passou tanto tempo, que onde verdadeiramente nasceu a Rádio Comercial foi num hotel em Lisboa, onde eu estive a almoçar com um grande amigo meu que, por acaso, na altura tinha sido nomeado para a administração da RDP, que era o Rui Ressurreição. É um nome que precisa de ser dito porque ele, sem dúvida, é um dos culpados da existência da Rádio Comercial, porque, digamos que comprou a ideia e esteve de acordo com ela. Estivemos lá durante 3, 4 horas, 5 horas, já nem sei, do almoço ficámos até ao fim da tarde, a falar de questões da organização da própria RDP e também do que poderia vir a ser, ainda não com o nome Rádio Comercial. O que viria a ser a Rádio Comercial. Mas do que viria a ser a Rádio Comercial. E nesse dia 12, o que é que se lembra? Lembra-se de alguma coisa específica desse dia? Ter chegado à rádio, estar mais nervoso? Não, eu nunca fui muito dado a estar muito nervoso, não é? Mas, de qualquer maneira, sim, havia toda a excitação de se ir iniciar um projeto, não é? E, portanto, de ver se estava tudo bem. Mas as coisas fluíam, talvez melhor do que depois, em vários momentos, foi acontecendo ao longo do tempo. Nessa altura as coisas saíam com facilidade. O João foi muito tempo diretor de programas desta casa, desde logo no primeiro dia. Sim. Mas também, além dessa função, teve e muito a função de estar ao microfone, de fazer a rádio no microfone. Eu achei que não devia deixar de fazer isto. E bem.
diretores que fazem rádio. Eu defendo isso. Eu também. E acho muito bem que o Pedro continue a fazer o programa onde, por acaso, foi a última coisa que eu fiz antes de ter saído da rádio comercial, da direção, foi ter decidido que quem iria fazer o programa da manhã, juntamente com o Rui Pego, decidi isso com ele, que era meu colega de administração, que seria o Pedro a fazer o programa. Já viu? Um erro que se perpetua. Não é verdade. Mas, não estou nada arrependido desse. Muito obrigado. E o que é que fez? Recorde-nos que programas é que fez aqui, até para as pessoas se situarem. Bom, eu continuei a fazer um programa que já vinha fazendo dos tempos do Rádio Clube Português, que era o Em Órbita. O Em Órbita é lendário. O Em Órbita teve várias fases, foi um programa que durou não sei quantos anos. Portanto, sei lá, o programa eu sei perfeitamente que começou no dia 1 de abril de 1965. Parece mentira, mas foi 1 de abril. Foi a mentira desse dia, foi uma verdade absoluta durante uma data de anos. Não tanto como os 50 anos dos Parodiantes de Lisboa, exato, mas ainda assim teve imensos anos. Eu julgo que foi até aos anos 90, 2000, à volta disso. E deu voz a esse programa? Eu dei a partir de 75 e a partir de uma altura em que o programa passou a ser de música erudita, chamemos-lhe assim, nomeadamente na tradição da música antiga, e não sei, que o Jorge Gil, que era o realizador, produtor, criador verdadeiro do programa, eu a única coisa que fiz foi ler os textos que ele escrevia, não é? Portanto, a minha participação é como locutor, não é? Foi o que eu era nesse programa, nem sequer era nem realizador. Escrevia nada... Nada, zero. O Jorge Gil era completamente, como é que é de dizer? Era obsessivo com isso, não é? Completamente obsessivo, sim. Vivia para isso e foi o projeto da vida dele. E ainda bem, porque foi uma coisa extraordinária. Em qualquer dos momentos, tanto quando foi um programa de música popular, que foi completamente criativo, diferente, em que era a voz do Cândido Mota, que é uma voz extraordinária, não é? Ainda hoje eu continuo a achar o Cândido Mota o melhor locutor português, e nesse sentido... foi sempre um programa diferente e com grande qualidade. Em determinado momento, as obsessões do Jorge Gil passaram para outros lados, não é? O Jorge é verdadeiramente um géniozinho, não é? E, portanto, apeteceu-lhe fazer outras experiências. Começou por fazer uma interrupção no programa e depois fez as chamadas Novas Aventuras do Em Órbita, e à noite, mais tarde, por volta da meia-noite, e depois regressou àquele horário mítico das 7 da tarde às 9 da noite, e aí foi... Eu não sei quantas folhas de papel A4 escritas à mão e a lápis pelo Jorge eu li, mas foram muitas, porque ele tem os dossiês todos com as emissões e os dias e o que é que foi tratado e não foi. E não, portanto, isso foi um programa que eu não podia dizer que não ia continuar a fazê-lo, pelo contrário, tive muita honra e muito prazer em fazê-lo. E depois, o outro objetivo que eu tive em fazer programas era tentar abrir caminhos. Isto é, fazer coisas que não tinham sido feitas até ali, ou que tinham caído em desuso, ou coisa assim do género. Porque às vezes há modas que se implantam de tal forma que acaba por não se fazer coisas novas. E eu, como diretor, e fazendo só um programa semanal, dava para fazer experiências. E fiz com alguns grandes nomes da cultura e da sociedade portuguesa, nomeadamente o Miguel Esteves Cardoso. Não é? O Miguel, que já tinha colaborado num programa que eu fiz nos tempos do Rádio Clube Português, muito novo, o Miguel tinha nessa altura para aí 15 anos ou 16, mandava-me textos curiosamente também escritos à mão, com uma letra lindíssima. Ele é canhoto, mas faz uma letra fantástica, e conseguia ler aquilo muito bem. Não era a letra desenhada do Jorge Gil. O Jorge Gil era arquiteto e um excelentíssimo arquiteto, mas exerceu muito pouco, porque passou a tratar só do Em Órbita. Com o Miguel fiz um primeiro programa que foi
a ver se o Trópico de Dança. Estava a ver se me lembrava. Trópico de Dança. Se lembrava. Porquê? Porque na altura havia uma menorização da música de dança e das coisas sul-americanas e não sei o quê, e nós estávamos a ver naquilo que, em termos da pop, aquilo era com certeza um caminho novo que haveria de voltar a estar aí. E então fazíamos grandes programas em que misturávamos desde a orquestra do Edmundo Rossi ou do Pérez Prado, não é? Até coisas que estavam a ser feitas naquele momento por outros grupos, já em inglês e com outro tipo de orquestração, e era um programa muito divertido, com textos lindíssimos e muito curtos entre aquilo feitos pelo Miguel, e pronto, e a realização e a apresentação era minha. Depois fiz também, ainda com ele, coisas de outra forma completamente diferente. Um programa chamado W, que era com textos do Wittgenstein, não é? E com música minimal repetitiva. Portanto, era num tempo em que se podia fazer experiências, não é? E em que era importante, e ser eu a fazer. E claro que ter o apoio do Miguel nisso era fantástico, porque realmente saíam coisas boas, naturalmente. À partida já era bom. Isso é como nós irmos comer bacalhau com batatas, e se o bacalhau não prestar e as batatas não prestarem, aquilo não presta, não é? Mas como realmente as coisas com que aquilo era feito eram muito boas... Os ingredientes eram bons, não é? Pronto, a coisa funcionava lindamente. Recordações que tem de quando dirigia a rádio, tipo grandes momentos, coisas grandes que se fizeram aqui na rádio que se lembra? A Febre de Sábado de Manhã, com certeza. Sim, eu lembro, é evidente. Essa aí é inesquecível a diversos níveis, não é? O Júlio Isidro fez parte da equipa desde o princípio, e curiosamente fez um programa da manhã, das 10 ao meio-dia, das 10 ao meio-dia, das 10 à 1, já não me lembro exatamente, mas de qualquer maneira, que era a Grafenola Ideal. A Grafenola Ideal, sim, sim. E na onda média, porque nós tínhamos onda média e FM. E tínhamos programações diferentes em onda média e FM, e isso permitia-nos cobrir quase que todo o espectro do que era a atividade musical, social, tudo, de gostos e mais não sei o quê, porque fazíamos uma coisa, digamos, mais popular na onda média e um pouco mais, chamemos-lhe, intelectual no FM. E na onda média ele fazia isso, e em determinado momento veio ter comigo, entrou lá em cima no gabinete onde eu estava, onde hoje julgo que está o Luís Cabral, e então, meu querido amigo, também, que vinha encontrar mais tarde noutras atividades que não radiofónicas, e que entrou lá o Júlio Isidro a dizer-me: epá, eu gostava de fazer uma coisa, porque isto acho que era muito interessante fazer aí uma coisa ao vivo, com malta que anda aí, uma data de grupos e mais não sei o quê. E eu disse: está bem, e como é que é? Vais fazer isso onde e como e não sei o quê. E então começámos a conversar, e foi ali que se decidiu que se ia fazer no Nimas, porque o Nimas tinha ligações ainda indiretas à casa, porque aquilo era do Rádio Clube Português, antigamente, aquele cinema, e portanto era uma coisa com 400 lugares, pá, no máximo, julgo eu, nem sei se tem tanto. Mas ainda assim, aquilo passou a estar completamente cheio. Havia filas intermináveis de gente ali pela 5 de outubro para irem assistir à Febre de Sábado de Manhã, e passaram todos os grupos, como diziam os americanos, you name it, you got it, não é? Portanto, a gente diz um nome de um grupo qualquer que depois foi famoso no rock em Portugal, no pop, em qualquer atividade, e passou pela Febre de Sábado de Manhã. O Júlio foi realmente incansável a fazer aquilo. Mas como é que se passa do Nimas para 400 pessoas para o Estádio de Alvalade? É muito simples, porque aquilo era um sucesso extraordinário, tinha uma adesão fantástica por parte dos ouvintes, sendo que ele encheu o Estádio de Alvalade, que levava 60 mil pessoas, ou assim uma coisa, e que não era tão grande como o do Benfica, não é? Mas de qualquer maneira, clubites à parte, foi uma coisa extraordinária, não é? E não se fala muito nisso, mas havia, julgo eu, na altura fez-se um cálculo assim por alto, entre 10 e 15 mil pessoas que estavam à volta do Estádio de Alvalade,
dentro dos carros a ouvir a emissão. Que se estava a Que passar estava lá a dentro. passar. E isto era entre as 11 da manhã e a 1 da tarde. A um sábado, não é? Quer dizer, é inacreditável nós pensarmos que a rádio teve essa capacidade e o Júlio Isidro teve essa capacidade. Portanto, é um nome incontornável na rádio comercial. Mas foi nos seus anos que aliás, aconteceu a grelha de ouro, não é? O TNT, a discoteca, a febre de sábado de manhã, o som da frente, o rock and stock, não é? Sim. Isso é... Sim, estes todos foram daquele tempo, não é? Como é que era ter que liderar uma equipa de estrelas absolutas da rádio como era essa? Uma vez mais foi com grande naturalidade, não é? Porque eu fazia parte da equipa, embora, pronto, por acaso era o diretor. Mas, e as pessoas, há muita gente que ainda hoje me chama assim, acho muito engraçado. Pessoas que eu às vezes encontro, ainda no outro dia na Sociedade Portuguesa de Autores encontrei uma pessoa que tinha sido aqui operador e que chega ao pé de mim, olá diretor, não é? E ainda continua a chamar-me diretor. Porque pronto, passei a ser o diretor, assumi isso com naturalidade e as pessoas também assumiram isso com naturalidade. Não sei se tem essa veia mais saudosista ou não, mas bate alguma vez a saudade desses tempos em si? Não, eu não tenho saudades nenhumas desse tempo. Tenho excelentes recordações, as boas recordações tenho, e tenho muitas, e tenho sobretudo uma grande honra, por um lado, e um grande orgulho, por outro, em poder ter sido o líder de uma equipa como dificilmente se conseguirá mais alguma vez reunir. Porque realmente havia pessoas que estavam em fim de carreira e que estavam lá, havia pessoas que estavam a começar a carreira e que ainda ninguém conhecia e também estavam na comercial, e havia as vedetas do momento que também passavam por lá todas. E isto valia não só para quem estava a fazer rádio, como para quem participava nas emissões, porque nós não estamos aqui a falar da quantidade enorme de colaboradores que passavam por lá e que transmitiam as coisas mais diversas. E no outro dia eu vi um comentário muito engraçado e muito simpático para mim, da Luísa Costa Gomes, que dizia: eu fiz um programa sobre livros e sobre filosofia na rádio comercial, quando lá estava o João David Nunes, em que era possível fazer tudo. Isto foi um dos maiores elogios que alguma vez alguém me fez, não é? E, portanto, eu agradeço-lhe ela ter dito isso, mas de alguma maneira depois eu pensei, mas isso era realmente verdade. Isto é, naquele momento e nessa altura foi possível, e durante algum tempo conseguiu-se, fazer tudo o que era permitido ser feito e que nós pensávamos poder ser feito. E, portanto, experimentávamos, íamos. E como é que o diretor olha agora para a sua estação? Olho muito bem, aliás, comecei por dizer isso há bocado, e digo-lhe que também aí é um orgulho, e continua a ser para mim, ter sido, digamos que, o fundador da rádio comercial, de ter liderado essa equipa nessa altura, de ter sempre ido fazendo alguns programas e não sei o quê, e sobretudo de ver que a estação sobreviveu, encontrou sustentabilidade, passou alguns tratos de polé pelo meio, não é? Houve aí alguns enganos das pessoas, não é? E eu tive a oportunidade em alguns momentos de chamar a atenção que aquilo estava tudo errado, não era por ali. Felizmente que depois veio uma equipa para cá que percebeu claramente que o caminho era voltar a tratar daquilo a que se pode chamar o navio almirante dentro da média capital, que é, em termos de rádio, é a rádio comercial, ponto final, para rimar, e é verdade, sem menosprezo por qualquer das outras, porque as outras são, obviamente, suportes importantes para um projeto global dentro de uma empresa como é a média capital. Agora, a rádio comercial tem, pela sua história, pela sua implantação, por aquilo que herdou ainda da tradição do próprio Rádio Clube Português, que era a maior estação antes da nacionalização. E sempre com a concorrência acérrima da nossa querida Rádio Renascença, mas essa concorrência manteve-se, desenvolveu-se, e eu, como se lembra, mal tive conhecimento de que a rádio comercial era, com toda a justiça, líder de audiências,
se não fui o primeiro, fui um dos primeiros a ligar-lhe para lhe dar um abraço especial por isso. É verdade. E parabéns, porque fico muito orgulhoso, uma vez mais, de estar ligado ao nome da Rádio Comercial, ao projeto e a esta equipa de hoje, porque aqui é que está o futuro. Portanto, aquilo que eu fiz foi abrir caminho e o Pedro está a liderar, digamos, a construção da ponte para o futuro. E acredita no futuro da rádio? Já foi dito tantas vezes que a rádio estava condenada e a rádio deu sempre a volta por cima. Sempre. E vai continuar a dar, porque as mortes anunciadas, em média, são coisas muito erráticas, não é? A coisa é dita num dia, passado 2 dias já vem outra ideia, passado 3 anos aquilo já não é assim, passado 5 já está de novo a funcionar. Também há que tempos que se dizia que os jornais iam acabar, depois dizia-se que o cinema ia acabar, depois dizia-se que a rádio ia acabar, depois agora já se diz que a televisão vai acabar, mas nada disso vai acabar. O que vai é modificar-se, é diferente. Portanto, as coisas todas se vão transformando. E hoje em dia, a rádio, como qualquer outra empresa ou ideia ou forma de fazer programas ou de comunicação, tem é que aproveitar as novas tecnologias, tem que pensar que não pode fazer as coisas sempre da mesma maneira. O conceito base da rádio, e regressamos sempre ao princípio, não é? O conceito de comunicação é uma coisa sempre muito simples. É construir uma mensagem para alguém que está a ouvir. Nós temos é que pensar que já não é a mesma coisa nem quem está a construir a mensagem, nem quem está a ouvir. E, portanto, o que está no meio, que é a mensagem, continua a ser uma coisa essencial, desde que se tenha a consciência de quem faz e para quem faz. Houve uma vez um alentejano, quando eu fazia provas de todo o terreno, que nos viu de um lado para o outro perdidos e mais não sei o quê, e veio ter comigo e perguntou: "Oh amigo, e isto é para quê?" E porque realmente era um disparate, não é? Andávamos todos ali perdidos e a levantar poeira e a estragar coisas e mais não sei o quê. E eles queriam para que é que era aquilo. Essa é a grande questão que se deve pôr sempre. Nós estamos aqui para quê? E foi uma masterclass por João David Nunes. João, muito obrigado. É sempre um prazer. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Um grande abraço, Pedro. E parabéns. Obrigado. E continua a fazer aquilo que está a fazer, que é fantástico. Obrigado.